Boa noite, doutora Hélia. Olá, Éden, boa noite. Saudades. Também. Embora. Ao vivo e a cores, não é? Então, vamos começar. Então, boa noite a todos. Né? Vamos encerrar a nossa Semana da Adoção com essa nossa roda de conversas e temos o prazer de hoje estar recebendo pessoas tão queridas, né? E tão ilustres também. A gente sabe que não existe uma semana da adoção, nem um dia da adoção. A adoção são todos os dias, mas nesse período é que a gente intensifica e a gente procura falar mais, divulgar mais e sensibilizar mais. E deixa eu me apresentar, que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Valdemir Rodrigues, para quem não me conhece. Estou presidente do GEAD Recife. Para mim é um prazer muito grande estar assim, nessa posição, mas é uma dificuldade muito grande também, é um desafio muito grande também estar nessa posição. Pelos 25 anos do GEAD, por toda a sua história e por toda a responsabilidade que tem de estar aqui nesse posto. Mas eu acho que todos nós somos responsáveis, né, por continuar e levar a... O meu som está ruim? Não sei por quê. Melhorou? Agora sim, melhorou, Valdemir. Beleza. Não só um desafio muito grande pela história do GEAD, como também acreditar que cada um de nós tem que ser um elo nessa corrente e levar, né? Daqui a 2 anos vem outro, e nós que somos pais por adoção, pretendentes, precisamos sempre pensar nessa militância. Então, é um desafio, mas é prazeroso, é uma obrigação, acho que todos nós, porque nós temos direitos e nós temos que conquistar mais direitos. Então, isso exige uma luta, e essa luta tem que ser coletiva, não tem que ser só dos outros, né? Porque eu acho que, enquanto a gente é pretendente, a gente espera muito que os outros façam por a gente espera que os outros resolvam nossas soluções, espera que o filho chegue, e muitos de nós, quando os filhos chegam, somem dos movimentos, somem dos grupos de adoção. Isso não deve acontecer, porque isso enfraquece a gente precisa de força para buscar os direitos e melhorar realmente. Nossa obrigação é garantir que todas as crianças, enquanto existe uma criança em instituição, a gente precisa estar vivo, né, para garantir esse direito à convivência familiar e comunitária de todas essas crianças. Então, é um prazer muito grande que eu estou aqui. Queria apresentar os nossos convidados de hoje. A doutora Hélia Vegas, né? A doutora Hélia Vegas é a juíza de direito do Estado de Pernambuco. Ela ingressou na magistratura desde 2003, e a maior parte da sua vida de magistratura foi como juíza da juventude, da infância e da juventude, mais ou menos 9 anos lá no Cabo de Santo Agostinho. Ela, atualmente, doutora Hélia é juíza auxiliar da primeira vara da infância e juventude, juíza substituta da segunda vara da infância e juventude e coordenadora da infância e da juventude de Pernambuco. Né? Vamos receber também a doutora Ana da Fonte, promotora de justiça da infância e da juventude de Recife, com atuação nos direitos das crianças e adolescentes de situação de vulnerabilidade. Atua juntamente com a doutora Hélia lá na segunda vara. Nosso querido amigo, companheiro de diretoria do GEAD, de diretoria da PEGA, Charles Leite. Ele é designer, professor universitário, voluntário do GEAD Recife e voluntário da PEGA, do qual ele é presidente. E assim, o cargo mais importante é ser pai por via da FIFA. Então, nós hoje iremos começar. Eu vou abrir para cada um falar um pouco, né, da situação, né, dos desafios e do panorama da adoção do Estado, cada um do seu ponto de vista, e depois a gente pode partir para algumas perguntas. Eu gostaria de começar com a doutora Hélia, para que ela faça suas colocações. Boa noite, doutora Hélia. Boa noite, Valdemir, boa noite a todos, todas presentes a esse nosso encontro, né? Agradecer imensamente pelo convite. Você abriu dizendo que nós, convidados, somos a estrela desse encontro. Na realidade, a estrela são vocês, é o GEAD, que é a referência enquanto grupo de adoção para todos os outros grupos que surgiram após 25 anos de existência, vem com muitas ações que fizeram que, inclusive, outros órgãos, inclusive o Judiciário, se pautasse para outras ações que nós realizamos, a exemplo do Projeto Família, que eu sou fã, e acho que todos que vivenciam o universo da adoção também o são,
a busca ativa, a divulgação da imagem, mostrar da cara às nossas crianças e adolescentes que precisam efetivar o direito maior, que é a convivência familiar, não é? E principalmente pela adoção. E os grupos de apoio à adoção foram precursores nisso. Então, é só agradecer esse encontro para fechar essa semana linda, né, em homenagem ao Dia Nacional da Adoção, e dizer que, para mim, é sempre uma honra e um prazer participar desses eventos que o GEAD proporciona. Muito obrigada. Eu falo mais, é só apresentação, né? Vou dar a palavra agora para os colegas. Tranquilo, então vamos seguir a doutora Ana, depois Charles, e depois a senhora retoma para a sua colocação, ok? Doutora Ana, é com a senhora. Pronto, é um prazer também estar aqui com vocês. E hoje eu estou um pouco dividida, porque como eu estou ajudando aqui na Escola Silva Jardim, estão mandando mensagem para mim, está precisando de vela, que as carras estão sem energia, estão me aperreando aqui, viu? Então, às vezes eu fico um pouco prestando atenção, sei lá, mas aqui uma forma de ajudar, porque está bem complicado a situação do apoio. E é uma alegria, realmente, de participar e a gente ver como as adoções evoluíram ao longo do tempo. Porque, antigamente, as crianças, praticamente com 2 anos de idade, já iam para o exterior, porque não tinha pretendentes em Recife. Aliás, tinham pretendentes, mas não existia um cadastro único que pudesse ser explorado tudo isso, tá entendendo? Então, hoje em dia, são poucas as crianças, né, que vão para fora do país, porque esse cadastro está funcionando a contento, junto com todos os programas, com auxílio do GEAD, com auxílio da SEJA, e a gente está conseguindo, inclusive agora foram adotados trigêmeos para um mesmo casal, 4, grupo de irmãos com 4 para outro, né? E isso antigamente não acontecia. Aí vamos aguardar a Elia, que depois eu complemento um pouco aí, enquanto eu resolvo aqui o problema das velas também, viu? Ok, Charles, está contigo. Oi, gente, boa noite, boa noite. Eu fico muito feliz aqui de estar... Esse momento é um momento celebrativo, né? A gente teve uma semana da adoção, assim, estadual da adoção, com muita pungência, com muitas ações. Tivemos, domingo passado, né, a caminhada pernambucana de apoio à adoção. Foi muito bonito ver a Avenida Boa Viagem tomada por famílias, por pretendentes, por crianças, por adolescentes. A gente viu alguns acolhidos caminhando junto conosco. Então, assim, é um momento muito rico, né, para o nosso estado, principalmente na área da infância, né, assim, a gente que milita e que atua há um tempo. Então, estou aqui representando a APEGA, a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, que nasceu o ano passado e esse ano teve pela primeira vez ali caminhando junto, né? A caminhada foi coordenada, porque já está ali há 9 anos, e esse ano fez 10 anos de caminhada, coordenada pelo GEAD Recife. A gente achou mais adequado começar uma organização de uma caminhada próximo ano, porque aí a gente dá uma potência um pouco maior, né? Tenta ampliar um pouco as comunicações, as ações. E aí a gente viu, e esse espaço aqui hoje também é um espaço fruto de toda essa articulação. A gente achou que não bastava só uma caminhada, a gente já fez, na história do GEAD, né, que está completando 25 anos, já teve exposição, a gente tenta o tempo todo sensibilizar e tocar a sociedade sobre essa temática, sobre a situação das crianças sem famílias, né? Então, assim, elas não têm ninguém para poder comunicar-se por elas, né? Então, o nosso papel enquanto sociedade civil organizada é defender o direito delas conviverem em família. Então, a gente fica muito feliz por estar aqui hoje, nesse momento, um domingo. Eu estava conversando aqui antes com os outros parceiros, a gente vai tentar fazer uma mesa breve, né? Porque todo mundo sabe, é uma situação muito excepcional, o nosso estado está vivendo. A doutora Ana está aí, ó, se solidarizando, ajudando pessoas, né, que sofreram diretamente com essa questão dos alagamentos e das chuvas dos últimos dias no nosso estado. Então, a adoção também envolve a atitude adotiva, né? Então, a gente não pode só falar da adoção sem adotar as pessoas com quem a gente convive, a nossa comunidade. Isso é falar de adoção.
Então, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa cercada por doutora Hélia Viegas, por doutora Ana da Fonte, pelo colega aí Valdemir Rodrigues, por vocês também, outros, né, participantes, tem outros diretores do GA de Recife, tem outros diretores de grupos de apoio aqui presentes, assim a gente vê a riqueza que é essa ação e esse movimento em torno da adoção aqui no estado de Pernambuco. Tem muitos estados que têm dificuldade de colocar esses atores assim no mesmo ambiente para falar claramente, diretamente. A gente não está aqui numa reunião de trabalho, mas a gente está falando e expondo um pouco, trazendo tudo aquilo que a gente faz, né, em termos de projetos, de ações. Então, o Dia Nacional, a Semana Estadual da Adoção, em alguns municípios tem semana também, municipais, né, assim, são momentos celebrativos para a gente falar da adoção, mas a gente não só fala da adoção nesse dia. A gente divulga e trabalha em prol da adoção todos os 365 dias do ano. Então, a gente fica muito feliz por ter destaque, né? Então, esse é um momento de visibilidade, né? Então, a gente teve muitas matérias de mídia, né, na TV, jornais, e a gente fica muito feliz de estar aqui hoje como, né, fechando esse momento celebrativo, e muitos desafios estão aí, eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Valdemir. Ok, então vamos embora para o nosso tema de hoje, né, que é Panorama Atual das Adoções em Pernambuco, Avanços e Desafios. Então, doutora Hélia, vamos lá para os avanços e desafios que a gente precisa ter visto da magistratura. Com certeza. Vamos lá, Valdemir. É importante até, brevemente, né, fazer um histórico, como a Ana bem registrou, não é? Nós, o tema desafios, o que podemos fazer, ou seja, aliás, continuar a fazer em prol da adoção, da consolidação desse direito, não é? Das crianças e adolescentes terem uma família pela adoção e também das famílias que querem o seu filho pela adoção. Quando eu ingressei na magistratura, isso foi em 2003, aliás, eu entrei em 2002 na Paraíba, e foi o tempo que o concurso aqui se concluiu e chamou. De 2003 para 2022, são o quê? 21 anos, quer dizer, me ajuda na matemática, é isso mesmo, né? Quase, 21 anos para 19, não? 19, vamos lá. Nós temos 19 anos. Quando eu ingressei, quase todo o tempo na magistratura foi atuando em vara privativa, ou como foi a do Cabo de Santo Agostinho. Quando ingressei, trabalhei em Flores, só durante 8 meses, e depois já fui direto para uma vara com especialidade em matéria da infância e juventude. Na época, eu fiz inúmeras, não foram poucas adoções internacionais de criança, como a doutora Ana bem lembrou. Eu lembro de um caso que eram irmãos gêmeos, com 2 anos de idade. Eles faziam aniversário na mesma data do meu aniversário. Hoje, isso é algo impensável. Não é desprestigiar a adoção internacional, que ela é válida como uma adoção nacional, mas nós temos que prestigiar os nossos residentes, que querem um filho pela adoção. E a realidade que hoje é bem diferente do que era há quase 20 anos atrás, isso se deve principalmente às ações que são realizadas pela sociedade civil, pelos grupos de apoio à adoção, que se refletem também nas ações dos outros órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, nosso Legislativo, e o grande avanço para a ampliação das adoções nacionais foi o nosso Cadastro Nacional de Adoção, que hoje é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2008. Com a implantação do Cadastro Nacional de Adoção, os operadores de direito e os grupos de apoio à adoção, logicamente, passaram a ter um novo horizonte. Antes, as nossas adoções se limitavam ao quê? As crianças e adolescentes que estavam sob a responsabilidade do juiz, ou, no máximo, das regiões circunvizinhas, e aqueles pretendentes habilitados, o quê? Na sua comarca. O que é que acontecia naquela época? Uma correria dos pretendentes em se habilitar em vários estados. Quem tinha condições financeiras de se deslocar, entregar, se habilitar em cada vara, fazia. E quem não? Com o Cadastro Nacional, nós passamos a ter a visibilidade de todas as crianças e adolescentes
já disponíveis para serem adotados em todo o Brasil e também aqueles pretendentes. Isso foi um grande avanço, certo? Nós pudemos, portanto, vincular as nossas crianças e adolescentes aos outros pretendentes, verificar as outras crianças e adolescentes de todo o Brasil para os pretendentes que estivessem sob nossa jurisdição. Mas, paralelamente a isso, o que hoje faz com que o nosso perfil esteja muito mais ampliado. Há 10 anos atrás, nós não imaginávamos uma adoção de criança de idade mais elevada, adolescente, grupo de irmãos, aos nossos pretendentes nacionais. Hoje, a construção e a ampliação desse perfil se deve também ao trabalho grupos de apoio à adoção, de trabalhar com as pessoas que têm pretensão à filiação por adoção e conhecer o universo, a realidade das nossas crianças e adolescentes que hoje estão disponíveis a serem adotados. E isso fez com que houvesse uma ampliação no perfil. Então, inúmeras ações feitas, não só pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, a advocacia privada, que atua no âmbito das adoções, mas as ações dos grupos de apoio à adoção. Então, hoje, nós evoluímos muito. A realidade atual que nós temos é que, para adoções internacionais, o que hoje nós temos de disponibilidade de crianças e adolescentes que vão para a adoção internacional são ou grupo de irmãos ou adolescentes, ou aquelas crianças ou adolescentes que têm alguma deficiência ou uma necessidade específica de saúde. Crianças até 11 anos e adolescentes também, senhores, hoje ficam no nosso país com as famílias adotivas residentes no Brasil. Nós temos um projeto lindo de busca ativa, que é referência em todo o Brasil, que é o Projeto Família. E é importante, quando nós falamos em transformação no contexto das adoções no nosso país, nós também devemos pontuar com estatísticas. O Projeto Família ele foi pioneiro no âmbito do judiciário, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E nós bebemos em que fonte? No trabalho já realizado pelos grupos de apoio à adoção no Brasil. Antes do Cadastro Nacional de Adoção, que foi implantado em 2008, como eu tinha dito aos senhores, nós nos limitávamos a quê? A conhecer e a saber das crianças e adolescentes que estavam sob nossa jurisdição e os pretendentes habilitados na comarca de cada juiz e, no máximo, no Estado. A gente ligava para o colega, olha, eu tenho uma criança, um adolescente, está disponível, não tenho pretendente, na minha comarca você tem? Era uma busca ativa informal e que havia o auxílio dos grupos de apoio à adoção, que foram os precursores da busca ativa. Baseado nessa ação tão positiva já realizada e com a implantação do Cadastro Nacional de Adoção, em que nós podemos visualizar todas essas crianças e adolescentes do Brasil à espera de uma família, e as famílias também, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, através da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, teve essa brilhante ideia e foi capitaneada por nossa querida Tereza Figueiredo, que faz parte também do GEAD, não é isso, Charles? Tereza, psicóloga da SEJA, foi a idealizadora, foi quem criou esse projeto magnífico, que se transformou no programa, um Projeto Família, um direito de toda criança e adolescente. E o Projeto Família, quando ele foi implantado em 2009, logo após o CNA ser criado. Mas ele era mais limitado à busca ativa. Nós não tínhamos as ferramentas das redes sociais que nós temos hoje. Então, o Projeto Família, que já foi magnífico desde a sua implantação, autorizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, e foi um ato de coragem, porque havia muitas críticas da sociedade de que a busca ativa feria o quê? O direito maior daquela criança, vai expor a imagem do adolescente, da criança. Eu não estou expondo, eu estou divulgando para garantir o direito maior de convivência familiar. E foi feito isso naquela época, mas era mais limitado. Não havia as redes sociais com a força que nós temos hoje. Então, era formalizado um dossiê, um histórico com fotos daquela criança ou adolescente, e era
autorizado para quem se cadastrasse num sistema que existia na época, que era o Infadote. Então, era mais limitado. As pessoas que se cadastravam, aos organismos internacionais que trabalhavam com adoção internacional, aos grupos de apoio à adoção. Em 2016, nós tivemos um outro largo passo. Com as redes sociais, Facebook, tivemos a coragem de dar um passo maior. Vamos divulgar essas fotos, essas imagens, vídeos nas redes sociais. O novo Projeto Família, essa nova versão, ela foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Magistratura de Pernambuco, que é o órgão do Tribunal de Justiça que analisa a legalidade dos atos, e foi aprovado. Por quê? A finalidade maior era garantir esse direito de convivência familiar. Pois bem, de 2016, vamos considerar números a partir de 2009, da primeira versão do Projeto Família, até 30 de abril desse ano, quando nós colhemos os dados, a gente sempre faz as estatísticas, nós já realizamos, só pelo Projeto Família, quase 350, exatamente, 349 adoções. Isso é um número gigantesco, quando a gente fala que são aquelas crianças e adolescentes sem pretendentes no SNA. Quais são elas? Idade elevada, deficiência ou uma necessidade específica de saúde, grupo de irmãos, quando não foi ainda determinado o desmembramento, né, da adoção desmembrada. Então, 349 adoções é muito relevante. Hoje, nós divulgamos, os senhores sabem, são grandes parceiros, né, os grupos de apoio à adoção nossos, são divulgadas imagens, e dessas crianças e adolescentes que foram acompanhados pelo Projeto Família, nós acompanhamos 708. É um número muito relevante. Eu tenho quase 50% de êxito nas adoções. Em alguns casos, infelizmente, não foi possível a adoção, mas se fez possível outra ação que é muito importante para garantir a convivência familiar dessas crianças e adolescentes, que é o apadrinhamento. Então, quando eu faço a busca ativa, eu não me limito apenas à adoção. Eu abro também a possibilidade dessas crianças e adolescentes terem padrinhos. Muitas vezes são adolescentes que, embora não venham a ser adotados, eles terão um padrinho, seja afetivo, seja um padrinho financeiro ou profissional, que vai o quê? Custear um curso, que vai dar um apoio à garantia da autonomia futura desse adolescente. Então, é algo muito grandioso que nós temos como parceiro desse projeto os grupos de apoio à adoção, sim. Nosso projeto Família, a partir dele, inúmeros outros estados, outros tribunais de justiça, também lançaram seus projetos de busca ativa. Então, é um sucesso, não é? Nós devemos elevar, aliás, ao máximo, essa busca ativa, as outras ações que são realizadas, e, a partir dela também, o que é que nós... Eu acho que isso foi antes da pandemia, em 2000, Charles, eu não sei se você lembra, eu acho que foi em 2018, lembra um grupo de trabalho que foi feito pela SEJA, diante do êxito das adoções realizadas a partir do Projeto Família, nós tivemos também, pela SEJA, a inquietude de saber aqueles poucos casos, mas que houve, é natural, que até nas adoções, sem ser pelo Projeto Família, isso acontece, das adoções que não houve êxito na sua conclusão. Durante o estágio de convivência, houve a desistência. E nós queríamos verificar se essas adoções em que não houve a conclusão, em que houve a desistência por parte dos pretendentes, se eram apenas as nossas crianças e adolescentes do Projeto Família. Foi feito um estudo e, para nossa surpresa, e foi algo positivo, verificou-se que a grande parte, mais de 50% dessas devoluções, não foi das nossas crianças e adolescentes do Projeto Família, foi, inclusive, de crianças abaixo da idade, aquela idade que é almejada por grande parte dos pretendentes, e se verificou que o maior fator da devolução foi a falta, na realidade, de um preparo maior, de um amadurecimento em torno da filiação adotiva, o preparo dos pretendentes e, algumas vezes, o preparo também emocional daquelas crianças e adolescentes, principalmente para a adoção. Em função disso, mais uma ação positiva do Judiciário junto com os grupos de apoio à adoção. O APEGA firmou uma parceria, um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, não é isso, Charles? Para que
essa preparação, essa participação dos pretendentes se tornasse algo mais frequente. Naquela época, isso foi antes mesmo da pandemia, a pandemia deu uma força maior para o quê? A realização dos encontros remotos dos pretendentes à adoção. Então, hoje, nós temos a orientação, como o Judiciário, o Poder Judiciário de Pernambuco capacita seus servidores, magistrados e demais servidores, anualmente, através das jornadas da infância, em temas afetos, é um curso de capacitação por convocação, então todo mundo tem que participar, não é vontade, é obrigatório. Mas isso é muito importante para conscientizar a importância de priorizar os processos da infância e juventude. E, nesses cursos, nós já orientamos os colegas de também, se não colocar como requisito para a habilitação para adoção em suas comarcas, porque o juiz ele tem autonomia de fazer uma exigência ou outra da que não está prevista no Estatuto da Criança ou Adolescente para se habilitar à adoção. Para se habilitar à adoção, nós sabemos que previsto no Estatuto é participar do curso de formação que o TJ oferece, hoje oferece no formato EAD, que facilitou a vida de todo mundo, apresentar aqueles documentos que são elencados no artigo 97A e passar pela avaliação interdisciplinar do judiciário. Mas nós podemos exigir mais, como pré-requisito para habilitação, a participação nos encontros dos grupos de apoio à adoção. Recife já faz isso, Olinda já faz, Paulista, e nós, através desse termo de cooperação com o APEGA, nós também incentivamos que, se não tornar como requisito nas suas comarcas, orientar e incentivar que seus pretendentes participem. Então, vejam, senhores, são ações que consolidam mais, fortalecem o direito à adoção daqueles que estão à espera de uma família pela adoção. Então, os números mostram a importância desse trabalho conjunto dos grupos de apoio da adoção, com o Judiciário, com o Ministério Público, e, por isso, eu entendo que a data de hoje ela deve esse fechamento, né, das atividades comemorativas em torno do Dia Nacional de Adoção. Nós temos, sim, que comemorar, porque nós avançamos muito e vamos avançar mais. Nessa perspectiva de avanço, inclusive com os outros parceiros, existe uma lei estadual no âmbito da entrega voluntária para adoção, que é o direito da mulher gestante, ou logo após o nascimento da criança, entregar para adoção. Existe uma lei hoje no estado de Pernambuco, eu só não estou lembrando o número, mas depois eu repasso para Valdemir e Charles, que exige que seja divulgado nas redes, não só de televisão, rádio, pelo menos 1 minuto dessa ação e desse direito. Fizemos um vídeo, será divulgado, e além disso, tem que ser amplamente divulgado nos órgãos que atendem essa mulher. Então, veja, já é um avanço. 1 minuto em mídia, nessas grandes emissoras, veja a repercussão. O que é que hoje a gente ainda vivencia? O que é ruim para quem se habilita, quem segue o caminho correto para a adoção? Muitas dessas crianças recém-nascidas, nós sabemos que passa por um caminho sinuoso, que não segue a adoção pelo cadastro. E hoje, essas ações, a efetivação desse direito, vem ampliando em muito o número de entregas de crianças recém-nascidas para adoção. Isso se deve ao quê? À divulgação desse direito, às ações que são realizadas por quem trabalha, saúde, conselho tutelar, todos esses órgãos que recebem essas mulheres, para que não seja feita a entrega para pessoas que não se habilitaram, que vai gerar, logicamente, um risco para aquela criança. Tá certo? Então, continuemos com a nossa luta, com o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que teremos muito menos crianças e adolescentes à espera de uma família, porque tudo vai tramitar de forma mais rápida, as pessoas terão a consciência desse direito, de que a adoção se realize na forma legal pelo nosso Sistema Nacional de Adoção. Eu vou deixar a palavra para os outros, porque eu acho que eu estou falando demais, mas estou aberta aí, vamos no nosso diálogo. Tranquilo, obrigado, doutora Hélia. Com certeza, me perguntas para a senhora. Pode registrar uma coisa, Valdemir, me perdoe. Veja a importância da busca ativa. Nós sabemos que temos inúmeros projetos de lei
senador, o deputado Augusto Coutinho, o senador Fernando Bezerra, eu acho, Fernando, que é de Petrolina, eles têm projetos de lei para que a busca ativa ela seja inserida no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, veja, o CNJ já lançou a Portaria 114 de 2022, e pelo CNJ ela já seria divulgada agora no final de maio. Mas eu acredito que em junho já esteja, e nada mais é do que o que já é feito hoje, não é? Divulgar essas imagens, vídeos, um pouquinho do querer dessa criança e adolescente. Isso mostra, não é, a legitimidade dessa ferramenta tão grandiosa como a busca ativa. Isso. Vamos lá, doutora Ana, com a senhora agora, as suas colocações. Ele pegou tudo que tinha para dizer. Mas olha, eu estou na cozinha aqui, porque é o único local com energia, viu, aqui em casa. Eu só tenho duas coisas para acrescentar, que é o seguinte: o PJE, ele está ajudando demais, porque agora os processos são muito mais rápidos, não é? Termina as audiências, as partes já saem no seu WhatsApp com a sentença, para levar para o cartório, assinatura digital. Então, assim, a gente está conseguindo fazer uma quantidade de audiência que não conseguia de forma presencial, porque sempre eu faltava o pai da criança, porque estava numa comunidade, dificuldade de locomoção. Agora, é fato raro não acontecer uma audiência, porque sempre tiver dificuldade de entrar na internet, a gente chama o adolescente que está na comunidade, o adolescente aparece e resolve tudo, e a gente consegue fazer as audiências. Então, eu acho assim, que aumentou muito o andamento dos processos. Isso faz com que as crianças fiquem mais rápidas e disponíveis para adoção, não é? Entrem mais rápido no cadastro. O CNA também deu uma amplitude muito grande, inclusive para fiscalização do cadastro. A gente agora consegue visualizar se, por acaso, uma criança ainda não está inscrita. Isso também ajuda muito o andamento. E outra coisa que eu queria falar, que também contar com o apoio dos grupos de adoção, é em relação àquelas crianças e adolescentes que por vários motivos, não conseguem ser adotadas. Há 15 dias atrás, eu fui numa casa de acolhida específica chamada Pequeno Nazareno. Lá nós temos 16 jovens, de 12 a 18 anos. Esses meninos, nenhum tem padrinho afetivo ou financeiro e não tem ninguém interessado em adotar. Então, assim, eles se encontram em total estado de abandono afetivo. Tem alguns que não recebem visita de ninguém faz 3 anos. Aí eu estava pensando com ele que a gente poderia fazer algum projeto, junto também com o GEAD, que são pessoas, né, sensíveis, que sabem disso, como a gente também pudesse organizar uma ação, alguma coisa que a gente pudesse também atingir esses jovens. Alguns fazem estágio já no Rio Mar, são meninos que estão organizados no estudo, mas falta essa parte afetiva, que a gente sabe que é necessária na vida de todos nós, não é? Então, eu acho que isso é uma pauta que a gente podia, no futuro próximo, também, porque aí eu fico pensando, né? Por exemplo, a gente tem tantas ONGs com sentido de ajudar, mas, na verdade, a gente precisa de ajuda específica direcionada para cada criança e adolescente que não tem a chance de adoção. Aqueles que têm problemas de saúde sério. Então, aproveitar também essa oportunidade para a gente pensar sobre isso, como a gente, como sociedade, junto com o Estado, pode ajudar de alguma forma. Não é? Porque a gente, assim, consegue muito padrinhos afetivos para aqueles que estão com idade um pouco mais... que são mais crianças do que adolescente. Para o adolescente tem essa dificuldade maior. Eu vou até abrir registrando, né, o que a doutora Ana falou.
a pandemia houve um prejuízo, uma descontinuidade desses apadrinhamentos, principalmente o afetivo, porque houve aquela interrupção da visitação às casas de acolhidas. Então, está sendo retomado. Nós temos dois não, deixa eu fazer a ressalva. Nós temos um programa de apadrinhamento, que é pela SEJA, que é o Pernambuco que Acolhe. Inclusive, para quem tem interesse em apadrinhar, a inscrição é online, no próprio site do Tribunal de Justiça. Se você entrar link Infância, Juventude, SEJA, vai achar esse programa PE que Acolhe. E aí, fazendo a inscrição, vai dizer se tem interesse no apadrinhamento afetivo, financeiro, profissional. Esses que estão disponíveis a serem apadrinhados, normalmente as imagens já estão divulgadas nas redes sociais da SEJA e do TJ, Facebook, Instagram e no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, é importante, como a doutora Ana disse, nessa retomada, nós já estamos, podemos, graças a Deus, conviver conjuntamente, retomar esses apadrinhamentos, que é importante. Haverá casos, como a doutora Ana registrou, infelizmente, ou até mesmo o jovem não quer. Nós temos adolescentes que não querem ser adotados, e é um direito deles e que tem que ser respeitado. Tem uma adolescente que ela já recusou 5 adoções. Ela não quer ser adotada, mas ela é apadrinhada. Essa adolescente, ela tem uma madrinha que não adota, porque ela não quer. Mas, veja, isso é uma questão dela que também tem que ser respeitada, mas existem esses apadrinhamentos. Recife, nós temos o Estrela Guia, em outras comarcas nós também temos apadrinhamentos, mas quem tiver interesse, vá lá no site do TJ, entra no PE que Acolhe e faça a sua inscrição. Mas eu achei ótimo, doutora Ana, a gente pode fazer uma ação depois com o GEAD, com os nossas crianças e adolescentes que estão à espera de um padrinho, e registrando que o apadrinhamento ele só é disponível para aqueles que estão à espera de uma família adotiva, mas sem pretendentes. O que sabemos que estão no perfil, que, assim, tem pretendentes para eles, a esses não são disponibilizados para apadrinhamento. Tá certo? Doutora? Elia, tem uma pergunta no chat em relação se no apadrinhamento afetivo você visita, pode levar para casa finais de semana. A ideia é essa, a ideia é exatamente essa. Por exemplo, eu digo, esse menino que está estagiando no Rio Mar, uma pessoa que levasse ele ao cinema, quando até... Então, assim, eu fiquei de coração partido, realmente, quando eu voltei dessa casa de acolhida, por isso, porque nenhum dos 16 que estão lá. Agora, sim, tem a dificuldade, porque essa casa de acolhida, ela é em Vila Velha, em Itamaracá. De Itamaracá, é num sítio, mas é um local agradabilíssimo para a pessoa passar um dia. Então, assim, pode passar final de semana, pode ir no dia de domingo, se quiser fazer uma ação de jogar futebol com eles. Porque, assim, não precisam, vamos dizer, de coisas materiais, porque está organizado, Eles precisam realmente de amor, de companhia, de alguém que possa dar uma orientação no estudo. Até as ações recreativas. O apadrinhamento, ele pode ser um apadrinhamento. Olha, a gente vai lá fazer uma ação legal, um apadrinhamento pode resultar até numa adoção, Tem alguns casos que começou com um apadrinhamento e terminou em adoção. É bom registrar também que talvez alguns dos senhores, os pretendentes que já estão habilitados, o estatuto ele diz, a partir da lei de 2017, eu acho que foi que houve uma inserção de um parágrafo e que diz que quem está habilitado para adotar não pode apadrinhar. Mas, veja, essa regra ela já foi relativizada. É uma interpretação que ela tem que ser uma interpretação em consonância com a finalidade e com as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje isso é pacífico. Existem enunciados da infância em vários tribunais de justiça de que o apadrinhamento, quem está habilitado a adotar pode apadrinhar, pode sim, desde que aquela criança ou adolescente a ser apadrinhado pelo pretendente não esteja no perfil que ele escolheu e que se habilitou para adotar
no SNA, para que não possa ser interpretado como uma burla à adoção na ordem que o SNA estabelece, tá certo? Então, em resumo, estou habilitado para adotar, ok, posso apadrinhar, desde que o perfil seja diverso, desde que a criança ou adolescente a ser apadrinhada seja diverso do meu perfil, tá certo? Pronto. Aqui ela está dizendo, minha dificuldade para a ação é a distância, pois sou do interior. Veja, muitas crianças e adolescentes do interior, a depender do seu interior, você pode até mandar um e-mail para a SEJA, eu vou colocar no chat aqui o e-mail da SEJA, e pode perguntar se no seu interior, nas comarcas, se tiver uma casa de acolhida próxima, porque hoje ainda nós temos poucos municípios com programa de acolhimento familiar. E, olha, Recife, daqui em junho vai sair, viu, gente? Fizemos uma reunião já, né, doutora Ana? Muito feliz. Prefeitura do Recife vai iniciar o programa o programa de acolhimento familiar. Isso é um avanço. Aqui em Pernambuco nós temos Jaboatão, acho que Paudalho, não lembro outra comarca que tem, mas fantástico. Então, na sua cidade do interior, manda um e-mail para a SEJA, pergunta se tem alguma criança ou adolescente disponível para apadrinhamento na sua circunscrição. De repente, pode ter. E, olhe, o apadrinhamento, a pandemia nos trouxe inovações e possibilidades. Nós tivemos uma madrinha de uma adolescente acolhida aqui em Recife, que, quando ela viu a imagem, que também estava disponível para ser adotada pelo Projeto Família, ela leu o que a adolescente adorava ler. Ela se identificou. E esse gerou um apadrinhamento afetivo remoto, junto com o apadrinhamento financeiro. Então, veja, tudo é possível, não é? Tudo é possível, e a pandemia nos mostrou que algumas ações que antes nós, e formas de trabalho, como a Ana disse bem, hoje a gente faz atendimento presencial, voltou a funcionar tudo no judiciário presencialmente, mas a tecnologia mostrou que as audiências remotas, elas funcionam muito bem, a gente está lá e a pessoa está no outro lugar, não precisa comparecer ao fórum, não é? Quando é algo que é ruim, às vezes a pessoa está no trabalho, tem essa dificuldade, tem uma internet legal, participa remotamente. O apadrinhamento, em determinadas circunstâncias, ele também pode ser possível dessa forma, tá certo? Vou escrever no chat, viu, o endereço da SEJA. Inclusive para acompanhamento psicológico, né? Porque muitos querem fazer terapia, mas não tem quantidade de psicólogo suficiente na rede municipal, estadual, para... Aí eles têm, assim, contam uma psicóloga na casa de acolhida, mas elas não fazem a função de terapia, né? E muitos, quando estão chegando na adolescência, a gente sabe que é essencial. Então, às vezes, a gente conhece alguém, né, que possa fazer até uma terapia remota com esses adolescentes. Pronto. E em relação às crianças, que eu queria dar uma legal, é muito rápido. O problema que eu vejo é que tem muito pedido de habilitação para adoção de crianças com pouca idade, de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano. Então, a rotatividade é muito grande, mas a quantidade de pessoas inscritas, eu estava vendo, o cadastro todo tem mais de 5.000 pessoas. Então, às vezes, assim, está demorando, mas chega. Um dia chega, não é? Porque a rotatividade realmente é grande. A gente acompanha mensalmente a relação das casas de acolhida, a quantidade de criança que entra e que sai, para que seja o mais rápido possível, e a rotatividade é muito grande. Por exemplo, lá do neném, onde estão a maioria dos bebês, quando eu recebo num mês, que eu vou olhar no outro, já é outra leva de menino, porque aqueles já foram para estágio de convivência, não é? Esse mês saíram vários do Mãe Legal. E, assim, às vezes a gente fica querendo desistir porque está achando que está demorando muito, né? Chegar a nossa vez, mas chega. Chega assim. Eu ia até responder também, Ana, nesse contexto. Tem uma pergunta aqui
Boa noite, se possível, eu gostaria de saber sobre esses encontros da vara. São quantos encontros para dar entrada no processo? Eu não entendi, são no encontro, a participação nas reuniões dos grupos de apoio à adoção, ou se é um encontro que você está se referindo ao curso de formação de pretendentes. Se for a participação nas reuniões ofertadas pelos GAAs, isso nem toda comarca exige. As varas que exigem são Recife, nós exigimos, no mínimo, 4 encontros para se habilitar, para dar entrada no processo de habilitação para adoção. Um encontro tem que ser só do GEAD? Não. Pode ser qualquer um dos grupos de apoio à adoção. 4 encontros. Nas outras cidades que eu sei que exigem, nas outras varas, que eu acho que é Olinda, Paulista e Jabotão, não é isso, Charles? Algumas outras também já estão Já estão solicitando, né? exigindo. Moreno, Bezerros, Vitória. Olha aí o APEGA, nosso termo de cooperação aí, né, não? Trazendo Exatamente, em razão da nossa oferta. o que é que nós já orientamos pela Coordenadoria da Infância? Isso deve estar saindo, eu acredito que em junho já vai ser publicado um passo a passo, uma orientação no site do TJ, porque muita gente pergunta, sim, mas eu quero fazer o curso de formação, como tem uma pergunta, eu estou só esperando isso. Quando eu sei que vai ser oferecido a turma, vocês sabem que tem que mandar um e-mail para a vara, mas a gente vai informar no site do TJ a relação de todos os e-mails de todas as varas, o calendário desses cursos, porque a gente sabe que vai ajudar. E também o passo a passo para... Eita, tem alguma... Está dando microfone, não sei se é o meu. Por quê? Deixei o microfone. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não diz que o curso de formação já tenha que ser realizado pela parte, pelo pretendente, para ingressar com a ação de habilitação. Só que nós temos o provimento, que é o provimento 02 de 2021, que é da Corregedoria Geral de Justiça do nosso tribunal. Então, desde o ano passado, para se ingressar com a habilitação para adoção, o pretendente já tem que ter realizado esse curso. Aí vocês podem dizer, mas está exigindo mais do que o Estatuto? Não. Nós estamos em consonância com o que o Estatuto diz. E por que a importância de participar desse curso antes? Porque tanto os encontros nos grupos de apoio à adoção, como o curso de formação, ele vai trazer para aquele pretendente que muitas vezes não sabem a realidade do contexto, do universo da adoção, dos desafios, do perfil das nossas crianças e adolescentes. É importante que eles tenham conhecimento de tudo isso, para que, ao final, quando forem formalizar o seu pedido de adoção, já estejam com um amadurecimento maior em torno do perfil daquela criança e adolescente que eles querem como seu filho. Então, a gente vai colocar isso e espero que até esse primeiro semestre já esteja disponível no site esse passo a passo, com a relação dos e-mails das varas, com um calendário dos cursos que serão oferecidos, tanto EAD, algumas comarcas já estão voltando a querer fazer presencialmente, que eu acho que vai ser de grande ajuda para quem quer o seu filho pela adoção, quem quer se habilitar. Ok, doutora Ana. Tá desligado o seu áudio. Ô, Hélia, em relação ao fato de morar em Bom Jardim, né? E se pode a criança ser de Vitória. Aí depende como está inscrito no cadastro. Se o cadastro, se a pessoa se inscreveu só para Bom Jardim ou se inscreveu para todos os municípios de Pernambuco, se inscreveu para outras cidades de outros estados, então vai depender a forma da inscrição. Que isso também é uma coisa muito importante, porque isso limita muito o cruzamento de dados, né? Porque se você diz que só está inscrito para receber uma criança em Bom Jardim, então aquela criança, quando entrar no cadastro, só vai ser a que é de Bom Jardim. Então, é importante vocês fazerem a revisão do cadastro, vendo também da possibilidade de ir em outros locais, né? E agora, com essas audiências virtuais, eu acho que isso ajuda muito, porque os estágios de convivência também podem ser feitos
não é com, assim, apesar de ser feito nas comarcas, mas tem a ajuda da comarca que você está cadastrado de uma forma virtual para fazer um acompanhamento assim mais rápido. Pode Pode falar, falar, Valdir. Rafael. Não, é mesmo. É importante sempre lembrar, na hora dessa habilitação, porque você diz, quer adotar a criança só da sua cidade, Pernambuco, Nordeste, aí você vai preenchendo, né? Por quê? É importante que, nesse primeiro encontro, hoje, os meios remotos, eles facilitam o quê? A aproximação, que ela pode ser de forma remota, mas vai chegar um momento, principalmente quando for para fixar o estágio de convivência, que vai ter aquela audiência inicial, o encontro inicial do pretendente ou casal de pretendentes com a criança ou adolescente, e aí, pelo menos em um momento, vai ter que haver o seu deslocamento para a cidade em que aquela criança ou adolescente esteja acolhido. Aí pode dizer, mas para concluir o processo, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho que fazer o estágio de convivência nessa cidade? Não. Isso só é exigido no caso da adoção internacional, porque o pretendente só sai para o seu país com a adoção concluída. Mas, num primeiro momento, nesse primeiro encontro, para iniciar a entrega, o estágio de convivência, aí a pessoa tem que se deslocar. Depois, se fazem diferente, eu entendo que é errado, porque você tem que facilitar a vida, até porque o estágio de convivência tem que ser no local onde a família reside, para saber a situação do dia a dia. Mas é importante, se tiverem alguma dúvida, manterem contato com a VAD, que foi feita a habilitação, para vocês confirmarem se as cidades que escolheram, se está tudo ok, tá certo? Bom, Hélia, estão fazendo assim, que estão levando 6 meses de uma reunião para outra. Eu acho que isso foi mais no tempo da pandemia, porque as equipes técnicas precisaram dar atenção a resolver os casos em andamento das crianças que estavam em estágio de convivência, que foi uma situação muito difícil. Aí isso atrasou um pouco a habilitação de novas pessoas no cadastro. Isso realmente aconteceu, porque a gente teve que dar prioridade a resolver o problema das crianças. A habilitação, a conclusão dos processos de habilitações no período da pandemia, quando houve a suspensão realmente dos estudos presenciais, naquela época, né, do boom, quando não tinha iniciado ainda as vacinas, e aí foram suspensos os estudos presenciais. Depois se retornaram, mas como Ana bem registrou, tivemos que dar prioridade, inclusive, na conclusão das adoções já realizadas, nas instituições do poder familiar, porque, em alguns casos, até os estudos ficaram suspensos. Então, a gente tinha que priorizar o quê? Resolver os processos daquelas crianças e adolescentes cuja instituição estavam acolhidos. Agora, eu não entendi, leva 6 meses de uma reunião para outra para ser habilitada, o quê? Os estudos interdisciplinares, eu só não entendi isso. Eu acho que tem a ver com o período que a pessoa dá entrada, com a questão da apresentação das reuniões de grupo de apoio para poder fazer o curso, né, de psicossocial, né, o encontro de pretendentes. Que às vezes essa coisa da fila, né, virtual aí para poder fazer o curso tem sido um pouco longo e realmente muitas famílias têm que eu vou pedir para você, aí eu estou falando pela coordenadoria, né? E você, como representante do APEGA, porque aí vocês têm a visão de todos os pretendentes do Estado, né? De Pernambuco. Mande essa informação, você pode mandar ou diretamente para mim, ou para o e-mail da CIG, ou o meu, e pelo WhatsApp. A relação, o tempo médio, olha, a tal região, eles estão tendo dificuldade, o curso ofertado, inclusive a EAD, a quantidade de turmas, está sendo insuficiente, ou está havendo uma demora. Por quê? Porque pela coordenadoria nós vamos avaliar a necessidade do quê? De se ampliar, aumentar a quantidade desses cursos, entendeu? A periodicidade deles, aí isso a gente vai se reunir e tem que ver, inclusive, com a escola judicial, porque quem oferta a plataforma é a escola judicial, mas é importante que a gente tenha essa informação de vocês para aprimorar. Essa quantidade de cursos que a gente está ofertando no ano está pouco, minha gente. Então, vamos botar para moer e ver o que a gente pode fazer para que não haja essa espera tão grande. Esse compromisso a gente tem para melhorar essa situação, tá certo? Perfeito, faremos isso. Isso aí. Valeu.
Pronto. Então, eu me coloco à disposição para mais alguma pergunta e vamos dar continuidade, né, para que os outros possam falar também. Porque Ok, senão eu doutora. tomo o microfone aqui e fica até 10 Não, da noite. Ok. legal, ó, dizendo, ó, participou de mais de 20 reuniões online, pois ame aprender sobre o tema. Vê que gratificante para a gente, né, ouvir isso. Para vocês mais ainda, né, gente? Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá seguindo. Agora é contigo, Charles. É assim, o lado dos grupos da adoção. Na verdade, para mim ficou um desafio, né, grande, porque tá aqui ao lado, né, das colegas, assim, digamos, né, que militam, que atuam há tanto tempo, né, com tanto cuidado. Aqui em Pernambuco a gente fica muito orgulhoso de ter personalidades, né, atores como a doutora Hélia, como a doutora Ana, que se envolvem, que assim não é só um magistrado no exercício da sua função, mas que a gente vê um envolvimento pessoal, uma sensibilidade, isso faz toda a diferença no universo da infância, né? Então, é aquela premissa que o pessoal fala muito. Com esse olhar, você consegue perceber a prioridade absoluta, né? A prioridade da infância. A infância voa, né? Então, se não forem céleres no tratamento da infância, desses processos, as crianças que pagam um preço muito alto, os adolescentes, né? Então, fico muito feliz. Ao mesmo tempo, a ideia desse painel era a gente trazer algumas provocações, tanto de avanços, que a gente, vocês já bem trouxeram alguns, como dessas questões que ainda são desafios, questões que a gente ainda vê que podem ser aperfeiçoadas, melhoradas. E olha que Pernambuco está, assim, dando aula para os outros tribunais ou para outros estados em boas práticas, né? Então, a gente vê isso o tempo todo, são prêmios que o tribunal recebe, que o Ministério Público também recebe pela atuação, né? Então, é legal a gente perceber esse outro olhar. Da nossa parte, enquanto grupo de apoio, a gente está muito feliz assim com alguns avanços, né? Então, a gente percebeu, a gente fez pela primeira vez formalmente um convênio com o Tribunal de Justiça para atendimento em todo o território estadual, né? É aquela coisa do lado ruim, do lado bom do lado ruim, né? Que foi a pandemia, né? Com a impossibilidade da gente fazer as reuniões presenciais, a gente começou a ver, enxergar essa outra possibilidade que a colega falou aqui. Eu participei de 20 reuniões. Talvez, se tivesse um grupo de apoio na cidade dela, ela tivesse feito no tempo, e só apenas no tempo que ela tivesse, os meses que ela tivesse passado. Então, se ela participou de 20, teria provavelmente sido 20 meses. Né? Isso provavelmente foi 20 meses, foi um período mais curto. Porque o lado bom do lado ruim da pandemia é que muitos grupos começaram a se organizar e de essa outra possibilidade do online, do remoto, né? Então, a gente fez aqui no GA de Recife e os outros grupos, fizemos muitas lives, muitas reuniões online, isso trouxe muita gente de fora, do mesmo jeito que nós pudemos ir a outros estados, assistir cursos, nos prepararmos, né? Então, isso foi um movimento muito salutar, né? Essa coisa da troca, né? É uma coisa assim meio que quase como se fosse um intercâmbio, né? Uma troca de saberes, a gente dialogar com a prática de outros lugares, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa destacar essa parceria fluida, né, que eu já falei aqui, entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, por exemplo, aqui, né, que estão representados. Ao mesmo tempo, a gente vê movimentos belíssimos. Agora, a gente vê essa boa prática que o Estado já tem de fazer a divulgação das crianças que não se conseguiu famílias para ela via o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, o SNA. Então, agora o CNJ já assume para si uma possibilidade, né, via aí a portaria que a doutora Ela já mencionou, a 114, de colocar no próprio sistema a possibilidade do pretendente, uma vez habilitado, dele mesmo fazer lá a visualização dessas outras crianças que estão aptas a serem adotadas, esses adolescentes, e que não se encontrou família. Ou seja, isso é algo muito legal, porque antes, em nome dessa proteção, dessa ultraproteção, se fazia com que uma criança virasse um adulto em acolhimento. Né? Então, o acolhimento é uma medida protetiva fantástica. Né? A gente sabe que uma situação de vulnerabilidade, de violação de direitos, a criança ou adolescente precisa ser protegido, né? Aquela infância precisa ser salvaguardada, mas ela não pode ser em nome dessa proteção, ter uma ultraproteção encastelando, né? As nossas crianças eram muitas vezes colocadas, as pessoas às vezes tinham dúvida se era uma criança em acolhimento ou se era uma criança em medida, esqueci o nome, o termo, em medida menor infrator, né? Aquele que fez
Porque muitas vezes a criança era colocada quase como uma criminosa, uma pessoa que cometeu um delito, e, na verdade, a criança ou adolescente que está em acolhimento é uma vítima da relação social, dessas indisponibilidades, das questões familiares. Então, essa possibilidade de termos a busca ativa aí, se aqui em Pernambuco a gente, ao longo do Projeto Família, já tivemos 300 e tantas adoções concluídas, que a gente espera que não tenha mais crianças nem adolescentes em acolhimento por longo tempo, né? Que fique apenas o tempo mínimo necessário, né? A gente sabe que às vezes não tem como fugir dessa realidade, é uma questão social, mas assim que seja um tempo breve, né? O acolhimento é para ser um tempo breve. Então, um outro avanço, eu queria destacar essa nossa parceria, né, formal que a gente tem com a Coordenadoria da Infância, por exemplo. Nos foi solicitado, enquanto APEG, enquanto a associação, desenhar uma formação voltada para os servidores. Então, a gente, desde a última segunda-feira, eu e a colega do grupo de Belo Jardim, a Tatiana Valéria, estamos fazendo formação com quase 80 servidores que atuam na infância e juventude em todo o estado. São muitos lugares que têm várias únicas, não tem equipes especializadas. Na primeira aula que tivemos semana passada, a gente ficou maravilhado com o retorno já de alguns servidores que muitas vezes não têm uma formação na área da infância, atuam e muitas vezes não se dão conta de alguns desafios. A gente fez uma aula bem provocadora ali, né, de trazer essa questão assim da responsabilidade deles sobre a infância. Então, a gente fica muito feliz por ver todo esse engajamento, esse movimento. Tivemos o ano passado, na Jornada Pernambucana, como a doutora Hélia falou, ou seja, a gente falou para todos os magistrados que atuam na infância e juventude aqui do Estado, que a gente tem um projeto, né, que ajuda as famílias a fazerem adoções legais, seguras para simples, né? A gente atua na preparação, no suporte psicossocial às famílias pós-adoção, né? Porque tem gente que passa anos esperando um filho e depois que aquele filho que recebe um filho não consegue suportar as dificuldades da maternidade ou da paternidade, porque muitas vezes é quando aquele filho chega que se inaugura um pai e uma mãe, que a pessoa às vezes nem sabia que tinha tanta impaciência, que criança dava tanto trabalho, que bebezinho chora, né? Então, no grupo de apoio, a gente muitas vezes dá esse suporte para dizer para a pessoa, olha, se você tem um bebê de menos de 1 ano, ele não consegue expressar falando, ele vai chorar. Então, é normal, você tem que fazer o luto daquele filho que já não chora, porque se um bebê, ele chora para tudo, né? Então, são questões assim que a gente faz com o grupo de apoio, né, aqui, os grupos de apoio aqui em Pernambuco já em Recife é mais antigo, há 25 anos em exercício, então a gente já tem um certo know-how em algumas áreas, uma certa experiência, e a gente fica muito feliz de hoje estar junto com os outros órgãos, colhendo esses frutos, né, assim, do respeito ao nosso trabalho, da importância da forma como a gente atua, né? E uma outra questão que eu coloco também, assim, que a gente tem que perceber como um avanço, foi a forma como o Tribunal de Justiça, por exemplo, e o sistema de justiça, de uma forma geral, tratou a pandemia, porque a pandemia, em muitos outros lugares, seja no Brasil ou no mundo, tudo parou, né? E aqui, muito pelo contrário. Doutora Hélia e doutora Ana provavelmente fizeram zilhões de audiências e isso talvez tenha tido uma produtividade muito maior, foram muito mais demandadas, né? Que talvez receber aquelas famílias todas presencialmente não tivesse um tempo, e no online você sai de uma caixinha, vai para outra caixinha, já é uma outra audiência, você ouve uma pessoa ali, faz uma audiência da adoção onde as pessoas estão todas distantes umas das outras, e que isso foi um movimento muito salutar, assim, eu percebo, para o Tribunal de Justiça meio que chegar nesse século, né, de uma certa forma, né? As práticas eram muito tradicionais. Nós só paramos, a pandemia, houve a suspensão do expediente presencial no dia 17 de março de 2020, nós paramos menos de 2 meses de audiências suspensas, porque em abril, quando o CNJ disponibilizou a plataforma Webex, que é a que a gente trabalha até hoje, mesmo quando a audiência, nós temos as audiências hoje se realizam de forma híbrida, porque a gente sabe que nosso público é muito vulnerável socialmente, das instituições de poder familiar, então, tem gente que não tem um WhatsApp para a gente fazer uma ligação pelo WhatsApp, porque a gente tem que ser criativo, né? Quem é burocrático na infância, os processos não andam. Mas aí participam presencialmente, quem pode remotamente, hoje em dia todo mundo prefere, inclusive. Mas, assim, paramos só 2 meses, não chegaram a 2 meses as audiências suspensas. Quando voltou,
infância botou para moer. O prejuízo, um pouco só que houve, foi, de fato, para as habilitações, que demoraram um pouquinho aos estudos serem retomados. Mas a equipe está dando gás, viu? Desculpe lhe interromper, Charles. Não, mas é importante, porque eu acho que responde um pouco às questões que as pessoas até hoje não entendem, né? Por que que a situação mudou tanto? Recife tinha conquistado, eu digo assim, Recife como capital, tinha conquistado um lugar assim de referência até em relação a outros, que estava fazendo esse encontro de pretendentes a cada 2 meses, né? Uma agenda anual lá, né? E a pandemia fez com que a coisa, de repente, desse um espaço um pouco maior e fica com essa sensação que muitos relatam aí do tempo, né? Ah, eu tenho que esperar tanto tempo. Então, realmente, até para a gente, enquanto grupo, a gente voltou agora ao presencial em abril. É muito difícil para a gente, às vezes, ter alguns dados nessa coisa do remoto, porque, ao mesmo tempo que ele nos aproxima, em alguns aspectos ele nos afasta, né? Então, um dos grandes desafios, e aí eu já passei dos avanços, eu vou já chegar nos desafios, é a gente trabalhar a questão do voluntariado no período dessa coisa do trabalho, das dificuldades, seja pela pandemia ou por vários outros atravessamentos que a gente teve. Os grupos de apoio à adoção que têm a maioria da parte das suas pessoas, dos seus atores voluntários e voluntárias, tivemos muitas perdas, muitas assim, dificuldade de conseguir novas pessoas, né? Famílias de lidar com aquela coisa do confinamento no período mais rigoroso. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu transpor, né? A gente agora está num período um pouco mais tranquilo, né? Nessa questão do controle da pandemia, e isso nos possibilita retomar alguns projetos, algumas ações que a gente estava um pouco sem fazer ou sem conseguir dar conta da mesma forma, e a gente espera que a gente consiga azeitar ainda mais essa relação aí dos encaminhamentos para os encontros, né, psicossociais aí, o encontro de pretendentes que está sendo pela Escola Judicial. Não sei, doutora Elia falou, mas queria até depois que vocês pudessem dissesse para a gente também, assim, vocês pensam no futuro, digamos, continuar só online ou possibilitar que algumas cidades façam também presencial, porque sinto que faz diferença, né? É um desafio, a equipe, pelo menos aqui em Recife, o NACNA, vem refletindo já para o retorno dessa formação de forma presencial. Eu acho, até para garantir que essas famílias que residam em comarcas em que não há equipe técnica com condições, nem parceria com o grupo de apoio à adoção, porque são desafios, né, Charles, que nós temos. Primeiro, em relação ao APEGA, que sejam criados, né, implantados novos grupos de apoio à adoção. Nós não temos grupos de apoio à adoção em todas as cidades de Pernambuco, como também não temos, no âmbito do judiciário, equipes técnicas em todas as varas veja, tem vara privativa da infância, aquelas varas únicas nas comarcas do interior, que não possuem muitas equipes técnicas e nem GAAs para fazer a parceria e o curso de formação ser realizado, né, pelo GAA. Então, são desafios. E enquanto nós não tivermos essas equipes em todas essas comarcas, ou GAAs, os cursos de formação EAD são uma solução que vai garantir que eles se realizem de forma mais célere. Isso é bom para todos. Mas eu entendo, como você bem disse, a pandemia ela trouxe avanços, mas, ao mesmo tempo, o distanciamento, a falta de encontro, isso é ruim. A gente precisa conviver em sociedade, sentir as pessoas, ter esse contato, né, olho a olho, isso é muito importante. Então, eu acredito que, no futuro, acho que no futuro próximo, os cursos de formação, eles também voltarão a ser ofertados na sua modalidade presencial, mas acho que isso deve ser conjunto, não deixar de se realizar o curso EAD. Mais um desafio que vai ser trabalhado pela coordenadoria, eu me coloco, né, um compromisso nosso, já vou levar isso em pauta, já vou conversar com a equipe de Recife, né, Recife nós temos uma estrutura, como também das várias especializadas, tem o privilégio de ter a equipe técnica completa, não é um trabalho que o Tribunal de Justiça faz, as várias regionais elas já foram criadas com essa finalidade de poder dar o suporte às várias da circunscrição que não possuem equipe técnica, mas já é um desafio que está anotado aqui, viu, na agenda. Primeiro, aumentar o número de cursos, não é isso? A regularidade, né? Uma coisa
uma coisa que a gente também vem acompanhando pela coordenadoria, né, é a questão dos processos de adoção e também das habilitações da instituição do poder familiar, porque a instituição do poder familiar, isso implica o quê? Crianças e adolescentes que irão para uma adoção, aqueles que não puderem ficar na sua família biológica. E aí acompanhar esses processos e nós orientarmos, cobrarmos também, né, dar essa assistência aos juízes para que, de fato, essas ações tramitem no tempo que é determinado pelo Estatuto, né, até 120 dias, no máximo prorrogando por aquele período de mais 120, tá certo? Mas está anotado, viu, o nosso compromisso. Maravilha, obrigado. Continuando essa fala aqui, aí eu também não quero me estender muito, né, porque a gente prometeu que ia fazer um encontro breve, né, um painel. Eu vejo como um desafio a gente... eu acho que a doutora Hélia, ou foi a doutora Ana que comentou, acho que foi a doutora Hélia que trouxe até num caráter de spoiler, essa questão da difusão, que a gente acha, e também da implementação, que a gente precisa fazer um acompanhamento, dessa mudança, dessa migração em alguns municípios, na rede assistencial, socioassistencial, do acolhimento familiar, em complementação, né, ao acolhimento institucional. A gente sabe que, quanto grupo de apoio, o lugar da criança é com suas famílias, mas, em caso de necessidade de acolhimento, já temos dados que ela ficar numa família é muito melhor para o desenvolvimento dela do que ficar numa instituição. Então, fiquei muito feliz de saber disso hoje. Eu acho que fez uma live com o pessoal do acolhimento de Recife, há uns 2 anos atrás, ainda no período bem rígido da pandemia. Disseram, poxa, a gente tinha planejado um concurso para uma equipe que ia trabalhar exclusivamente no acolhimento, né, que tem que ter uma equipe, e o concurso teve que ser adiado, suspenso por conta da pandemia. Foi aquele período dos meses iniciais ali, eu acho que ia ser em abril de 2020, e aí tudo parou, né? O mundo parou em março, aqui no Brasil principalmente, e aí a gente ficou muito triste quando tivemos isso como resposta, mas a gente sabia que se já tem uma legislação preconizando, né? Se já tem um disciplinamento, então mais cedo ou mais tarde esse acolhimento ia acontecer. E a gente espera que isso seja o quanto antes, que a gente sabe que uma criança que precisar de acolhimento, ele vai ficar numa situação de um cuidado mais individualizado, né? Então, até isso para o desenvolvimento psico, né? Os especialistas sempre nos dizem que isso é muito melhor e vai ajudar muito mais. Se precisar de uma reintegração, ou se precisar não, se for para reintegrar da família, ou se for para uma adoção, vai ser muito mais fácil, né, esse período adaptativo do que essas crianças que ficam em acolhimento. Uma outra questão, que isso é uma pauta mais recente, e a pauta da APEGA mesmo, assim, que um compromisso nosso a gente já sabe, já tem uma conquista do Legislativo Federal para a questão, que foi via luta, né, porque direito não vem sem luta, para a gente falar de licença paternidade, maternidade, a licença adotante, porque varia muito a linguagem, né, o tipo da licença. Então, ainda hoje, com todos os instrumentos legais, a gente ainda vê muitas negativas de seletistas pela Previdência Social, porque adotam adolescentes ou crianças maiores, porque tem negativa de pronto, o sistema diz assim, né, ainda está ultrapassado, e aí nega, e aí é mais uma ação judicial, né, que a pessoa vai ter que entrar com mandado de segurança. A gente acha que aí, nesse caso, a gente vai ter que provocar alguma situação assim, de pedir um ajustamento de conduta, alguma coisa nesse sentido, os nossos parceiros aí, talvez do Ministério Público, né, nesse sentido, e também de alguns municípios e também do nosso estado, porque o estado de Pernambuco teve uma atualização em dezembro, eu acho, do ano passado, que deu uma cobertura maior a várias famílias adotivas, mães e pais de adolescentes e tal. Mas alguns casos ainda ficaram de fora, e a gente que acompanha mais próximo vê, por exemplo, essa semana teve um pai que teve uma licença negada porque ele é pai solo, então ele não tem a figura da mulher para pedir a licença maternidade, e foi negado, porque na atualização da legislação não considerou do regimento do Estado, né, não considerou esse tipo de configuração familiar. Então, a gente está aqui para defender todas as famílias em suas mais diversas formas. Então, isso é Teve uma decisão recente, né, Charles, do STJ, né? Aí vai ter que judicializar, né? Triste isso.
são muitos casos assim, muitos, e isso nos assusta, porque a gente não precisa estar judicializando tudo. Eu, por exemplo, sou servidor público, eu me lembro que eu fui, em 2017, o primeiro homem que solicitou a licença adotante no meu órgão, porque muitas mães, mulheres já tinham solicitado, mas muitas mulheres, né, muitas mães já tinham solicitado, mas eu era o primeiro homem, e já tinha tido pais adotantes ali naquela construção, mas numa outra configuração familiar. E aí eu consegui administrativamente, né? Houve toda uma justificativa, mas infelizmente ainda há muitas famílias que não conseguem. Então a gente acha que, até aqui em Recife, por exemplo, que é capital, o regimento, né, o regulamento estadual preconiza o direito à licença de pessoas que adotam até 12 anos. Então quem adota adolescente tem, assim, administrativamente o direito negado. Então, assim, são várias provocações, né? Os municípios são muitos. Aqui em Pernambuco a gente tem 185 municípios. Então, assim, a gente precisa pensar estrategicamente como é que a gente pode promover, né? Eu sei que o tribunal foi um parceiro, eu acho que fez até no termo de guarda está explícito, né? O direito lá, né? A criança vai com a guarda para fins de adoção e esse adulto aqui tem direito à licença, às licenças, em colocação no plano de saúde, mas ainda assim muitos setores negam, né? Então a gente acha que isso ainda é uma coisa que a gente precisa pensar uma estratégia de diminuir esses tipos de ações de processo, né? O judiciário já é tão sobrecarregado com tantas outras coisas, então a gente queria que isso não fosse mais uma demanda, porque não é algo novo, né? A gente não está trazendo alguma novidade. E, por fim, esse curso que a gente está fazendo agora com os servidores acaba revelando uma lacuna que a gente, enquanto grupo, ainda precisa trabalhar melhor. Quando a gente fala da adoção, a gente está atacando, por exemplo, oferecendo preparação para as famílias, os pretendentes à adoção, mas a gente precisa entender que as crianças e os adolescentes também precisam ser melhor preparadas para a adoção. E muitas vezes isso ainda é uma dificuldade em várias instituições de acolhimento. E isso acaba culminando em muitas adolescentes que vão para a adoção e não querem ser adotados. Então, assim, claro que uma adoção dessa não vai dar certo, vai ter problemas. Então, as crianças elas precisam ser escutadas de uma forma mais qualificada nos seus processos. Né? Agora, sabe o que eu acho que é também, Charles? O tempo que elas passam na casa de acolhida. Que elas sentem como se aquilo ali fosse o lar dela. E para elas irem para uma adoção, elas resistem muito, quando estão há muito tempo acolhida. Eu observo que é um fator também... É uma forma de né? proteção. É uma proteção, veja, a gente sabe, os adolescentes, eles passaram por muito mais violações junto às suas famílias biológicas. Se eles estão acolhidos, é porque as famílias biológicas, infelizmente, não conseguiram dar assistência devida. Então, imagine quem já passou por uma violação, que sabe que no seu perfil ainda é um perfil em que houve uma demora. Então, quando se consegue, né, quando se tem um pretendente, e que bom que hoje nós temos muito mais famílias interessadas numa adoção de um perfil de idade mais elevada. Mas, veja, é um mecanismo de proteção. Porque eu vou sair do meu canto seguro, como a Ana bem registrou, que é a casa de acolhida, onde eu já estou há muito tempo, onde eu conheço as pessoas, onde eu me apeguei. É lógico que se cria vínculos afetivos ali. E sair para um local desconhecido, de pessoas que eu posso vir a ser rejeitado novamente. Então, às vezes, até inconscientemente, essa proteção que faz com que ou ele aborte, ou ele durante o estágio de convivência, e aí é onde vem a necessidade de uma preparação dessas famílias e daquela criança ou do adolescente também, né, de saber que vai haver vários desafios durante o estágio de convivência, e que muitas vezes, pela falta de preparo, não dá certo, não é? Então, você pontuou bem, é um desafio que nós temos, não é, Charles? Quem sabe pensar, de repente, em até uma formação conjunta, essas equipes técnicas, você disse que a pandemia deu uma parada no concurso, mas já vai haver nomeação, acho que agora, né, Ana? As casas de acolhidas de Recife, pelo menos, em que a grande maioria dessas casas, a equipe técnica é contratada, nós temos excelentes profissionais. A gente está sentindo, porque tem casas que são referências às técnicas, porém, elas não são concursadas, e a gente sabe que isso é um serviço
contínuo, então tem que ser concurso público, né? Então, foi feito, eu acho que a nomeação vai ser já agora, em junho, já nesse primeiro semestre. Vamos sofrer um pouquinho de impacto? Vamos. As crianças e adolescentes vão sentir? Vão, porque eles também estão apegados àquela equipe, não é? Mas é uma realidade, é uma forma de dar uma segurança até maior, porque vai ser um servidor público, né? Ele vai ser concursado. Agora, as equipes que estão hoje, vai haver justamente essa transição para que não haja um prejuízo para a qualidade do serviço que já existe e também para os vínculos que já se consolidaram, né? Mas é isso, é importante cada vez mais essa capacitação, verdade. Bem por aí, porque a gente pensa que quando a gente está falando da capital, a gente tem todo um destaque, né? Mas temos muitas casas espalhadas no interior de várias naturezas, né? Então, que não, algumas não são casas públicas, né? São OSCs, né? São ONGs. Então, que a gente acha que, do mesmo jeito que há uma agenda que atua na infância, de autoqualificação para os servidores, para todo mundo, eu acho que essa equipe precisa ser melhor, porque o que a gente falou assim na preparação é que, óbvio, que a gente não pode culpabilizar a criança ou adolescente por uma adoção não dar certo, mas a gente também precisa pensar numa agenda, ou que tipo de atendimento ele tem nas suas casas, né? Porque são casas onde eles moram, muitos, como a doutora Hélia ou a doutora Ana também bem falaram, eles moram naquele lugar, aquele lugar é a referência deles. Então, eles muitas vezes vão ter dificuldades para uma reinserção numa família, né? Mesmo que a família tenha lá bem preparada. Mas o que a gente pensa, que sabe que as boas práticas nos trazem isso, é que a gente precisa tentar pensar em sensibilizá-los sobre, né, que tipo de família ele vai, né? Que tipo de possibilidade, o que é uma família para esses adolescentes, porque muita gente acha que eles esperam tanto, a família é um Natal eterno, né? Vai ganhar presente e vai fazer tudo. E aí muitas vezes tem dificuldade com a nova família, porque na verdade é a primeira vez que ele tem uma família, porque provavelmente quando ele vivia com a sua família biológica ou de origem, ele não teve de repente as condições, as estruturas, né, que apresentou a ele as questões estruturantes que toda criança e adolescente deve ter. Então, o que eu quis trazer com isso é que isso é um desafio, né? Algo que a gente precisa, a gente não pode dizer assim, isso não existe, a gente precisa trabalhar mesmo, criar um protocolo, um fluxo, em que momento, quem é que faz, né? E aí são os atores que têm que toda a rede de proteção tem que estar bem azeitada, né? Bem engajada. Então, é nesse sentido que eu quis trazer aqui essa fala. Eu acho que é isso, Valdemir. Também eu acho que a gente está realmente contemplados. A gente contemplou também muita gente com perguntas que não tinham nem a ver com o nosso assunto de hoje, mas as pessoas realmente aproveitam para tirar suas dúvidas. Não é todo dia que tem a oportunidade de estar diretamente com a juíza, com a promotora, e começa, né, a questionar as coisas que a gente cansa de responder nas reuniões. Mas tudo ok. Eu queria agora deixar para vocês fazerem. Eu acho que as perguntas já foram respondidas, eu acredito. A maioria, pelo menos dentro do panorama do que a gente esperava. Queria deixar as considerações finais da doutora Hélia, Ana, Charles, e estou vendo aqui uma pergunta, mas tudo bem. A gente vai para as nossas considerações finais, porque são perguntas... Diga. Mas fica à vontade, se quiser responder, tranquilo. Não, eu estou tentando responder pelo chat, mas, assim, as perguntas que não tiverem sido respondidas, vocês podem passar para o e-mail da coordenadoria, né, que eu escrevi aí, cis@tjpe.jus.br, e, assim, mais uma vez agradecer. Sei que é plenamente legítimo o direito de vocês, enquanto famílias, já com um filho pela adoção ou à espera desse filho, e é plenamente legítima as dúvidas, as reivindicações para que nós possamos melhorar a cada dia o nosso serviço, nosso dever, e dever maior ainda para as nossas crianças e adolescentes. Não é? Quem atua na área da infância não tem um dever maior, porque são vidas que dependem
das nossas ações. Então, nós somos responsáveis em muito. Então, temos que manter nosso compromisso, nosso amor, nossa responsabilidade, sempre em prol dessas nossas crianças e adolescentes que já foram tão violadas e que precisam desse direito maior, ter uma família, não é? Agradecer, mais uma vez, pela participação, agradecer a vocês, todo mundo num domingo, é um final de semana triste, né, para o nosso estado, mas que continuemos aí, ó. Olha a esperança que nos move aí. Olha a imagem linda aí, ó. Não é, Valdemir, seu filho? E ó, aqui, ó, pequenininha aqui também. Mas é isso Meu que nos filho. move a cada dia. Cadê? Esqueci daí. Tchau. Tchau, dá um tchau para Muito você, doutora. obrigada, viu? Agradecer. E que continuemos com o nosso trabalho. Parabéns ao GEAD, parabéns a todos os grupos de apoio à adoção. Obrigado a todos pela palestra. Também agradecer a participação e dizer que o Ministério Público está à disposição. A gente funciona lá no SICA, nas comarcas do interior, tem os promotores que geralmente ou funcionam no próprio fórum ou em algum prédio perto ao fórum, né? Qualquer esclarecimento, os andamentos dos processos, a gente sempre dá prioridade na área da infância. Aqui na capital, a vara ela é única, ela é exclusiva de adoção e de destituição do poder familiar. Isso faz com que os processos andem bem mais rápido. No interior, infelizmente, muitos ainda não têm uma vara especializada, não é? Devido à demanda não ser muito grande. Mas esses processos da área da infância, eles têm prioridade. Então, se estiver demorando, procurem falar com o promotor, com a defensoria pública, com o juiz, para ver se a prioridade é garantida. E falem, mandem para a SEJA tem um projeto belíssimo, que é o PIP, o Programa de Prevenção à Institucionalização Prolongada. Então, os processos em cuja tramitação se percebe que vem demorando, criança e adolescente em situação de acolhimento, nós acompanhamos e cobramos também. Tá certo? Charles e Valdemir sabem disso, né? Sim, claro, claro. Sabemos sim. E eu também, assim, em nome da PEG, eu gosto sempre de lembrar dessa missão que a gente, quando nasceu, a gente nasceu com a missão de fazer crescer os grupos de apoio no nosso estado. A gente tem, eu sempre gosto de lembrar, a gente tem 185 municípios e a gente tem grupo de apoio e adoção só em 10 cidades, físicos, presenciais. Então, a APEGA criou o GA Sem Fronteiras para atender essas outras cidades, que é ótimo, estamos sendo bem exitosos, mas a gente já percebe que tem, por exemplo, um número grande de adoções ocorrendo em algumas regiões, né? Ali no Sertão, Petrolina, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui de suas cidades. Então, a gente gostaria de estimular vocês. Os grupos de apoio à adoção nascem com famílias, com pessoas que querem defender a causa da adoção. Então, se vocês são dessas cidades, desses municípios, nos procurem. A gente dá toda a estrutura, todo o assessoramento, coloca vocês para conversarem em diálogo com as equipes das varas, das cidades, das comarcas, porque é importante para toda a sociedade ter um grupo de apoio à adoção na cidade, no município, né? Vocês conseguem atuar, a gente consegue, de uma certa forma, ajudar na preparação das famílias para a adoção, consegue ajudar a dar um suporte mútuo, né? As famílias adotivas, elas se ajudam quando os filhos chegam, nos desafios, porque isso é uma coisa que eu fico dizendo assim, ó, qualquer pessoa que é pai e mãe deveria participar de grupo de apoio à parentalidade, porque ser mãe, ser pai não é fácil para ninguém, biológico, consanguíneo, adotivo, mas que bom que a gente tem essa possibilidade. Esse é um projeto que ele ajuda muito na constituição e na consolidação das famílias buscarem crescer a partir da adoção, né, do Instituto da Adoção, e crescer e se estabelecer de uma forma perene, segura, né? Então, é muito importante. Então, eu sempre digo, ó, se precisar, a gente está nos grupos de apoio, nas redes sociais, a gente tem o grupo de apoio no WhatsApp também, do GA Sem Fronteiras. Os encaminhamentos são, manda uma mensagem para a gente via essas redes sociais, procura a vara da infância da sua cidade, que tem todo um fluxo de encaminhamento, porque a gente espera que cada um de vocês aqui, ó, todo mundo é APEGA, né? Se está em Pernambuco, é APEGA. Todo mundo é APEGA, e APEGA é esse movimento que a gente
busca a família para as crianças, né, e para os adolescentes, e todos eles têm o direito à convivência familiar. Né? Então, fico muito feliz por uma noite como essa, né, um domingo à noite, ter tanta gente aqui, né, nos escutando. Quando a gente começou, eu achei que só íamos ser nós, mas que bom que tivemos essa audiência tão querida e a gente conseguiu ainda tirar, né, ter a oportunidade, a doutora Elia e a doutora Ana, eu vi aí muito diligentemente tirando as dúvidas das pessoas, porque às vezes é isso, tem toda uma dificuldade. Ainda eu acho que o resultado da pandemia, né? A gente passou muito tempo de fórum fechado, né? Isso dificultou muito essa coisa da informação. E sem informação a gente não decide nada, né, adequadamente. Então, o grupo de apoio também ajuda a disseminar a informação adequada. Né? Inclusive, o SICA está sem energia desde sexta-feira. Amanhã a gente tem uma audiência urgente, Elia. Vamos ver se a gente consegue transferir para o... Ou realizar remotamente. Ou realizar... Eu encontrei a tutelar aqui no Silva Jardim. Aí ele disse, amanhã é audiência, né, doutora? Veio. Aí agora não tem como ir, que vai estar... Converse com ele se ele pode fazer remotamente, que a gente abre a sala e eu mando para ele. Veja o que a tecnologia nos favorece, né, gente? Uma situação de uma devolução de uma criança de outro estado. Estágio de convivência. Estágio de convivência, mas a gente precisa resolver. Então, assim, quaisquer necessidades que vocês tenham, mais uma vez eu reforço, estamos sempre à disposição. E agradecer, né, a PEGA, ao GEAD e a todos os grupos de adoções que são grandes parceiros. Eu sou fã do trabalho de vocês. E que tenhamos mais GAAs implantadas, né, Charles? Quem sabe, no futuro, em todos os 185 municípios, não é isso? Poxa, eu vi cada nome aqui, o pessoal, Bom né? Jardim, Salgueiro, por favor, gente, quem está aqui, vamos conversar conosco, a gente ajuda. Vários grupos nasceram, ó. Teve 2 grupos que nasceram aqui no estado em plena pandemia. Um grupo novo em Jaboatão, que o grupo lá teve dificuldade, nasceu um grupo em Jaboatão, e nasceu um grupo na cidade de Morena, em plena pandemia. Então, veja, era um grupo de 1, que depois juntou mais um, que virou, assim, e aos poucos vai crescendo. Doutora Carolina, que era juíza de lá, em Morena, agora é secretária executiva da SEJA, viu? Ela é fã também do trabalho lá deles. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então a gente só tem a agradecer realmente essa parceria que nós temos, é a maravilha, nos torna muito fortes, né? E podemos fazer muito mais. Os desafios serão muito mais leves se nós estivermos mais unidos. Então, o GEAD Recife agradece, a PEG enquanto parceira, né? Eu olho aqui para a Charles, a gente trabalha no GEAD, trabalha na PEGA junto, então é tudo muito misturado, a gente às vezes não sabe se é a PEGA, se é a GEAD, mas o importante é que nós estejamos na militância, estejamos no trabalho. Então, boa noite a todos, bom final de domingo, vamos trabalhar um pouco a atitude adotiva agora, nesse momento que a gente está passando por essa dificuldade maior na nossa cidade, e assim a gente consegue ser mais humanos, ser mais felizes, ser mais adotivos, né? Boa noite a todos, obrigado, doutora Ela, obrigado, doutora Ana, Charles, estamos juntos e vamos seguir. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Antes de ligar para tu. Tchau, até logo. Liga, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.